Gênesis capítulo 49, versículo 22. Um ramo frutífero junto de uma fonte, seus ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, o pastor e a rocha de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Bata no peito e diga: o Todo-Poderoso me abençoará. O texto diz: com as bênçãos dos céus que está em cima, e com as bênçãos do abismo que está embaixo, e com as bênçãos do peito e da madre. Bate assim no peito e diga: bênção do peito e da madre. Nossa, faz mais bonitinho isso. Bênção do peito e da madre. Fala para quem está do seu lado: coisa linda você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, oramos pedindo tua graça, tua misericórdia e o seu favor sobre nós. Pai, faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, somente um canal. Faz com que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Que a tua palavra possa trazer transformação, mudança na nossa vida e crescimento, para que o nome de Jesus seja glorificado. Seja conosco. Esta é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é Jacó, pai de José, fazendo uma descrição antes da sua morte das características de um de seus 12 filhos. Na verdade, todo o capítulo 49 de Gênesis, Jacó, ele está descrevendo cada um dos seus 12 filhos, e ele usa um versículo apenas para falar de cada um. Quando ele vai falar de José, ele usa 5 versículos para falar a respeito da vida de José. E ele começa falando da vida de José, dizendo o seguinte: José é um ramo frutífero. Diga: ramo frutífero. Todo líder chamado por Deus precisa dar frutos. Todo líder que recebe um projeto de Deus precisa, na sua trajetória, precisa, na sua caminhada, ser frutífero. E Jacó fala de José: José, ele é um ramo frutífero. Os seus galhos se estendem sobre o muro. José, ele é visto pelo seu pai como, além de ser frutífero, de galhos que se estendiam sobre o muro. Muros são barreiras, muros são impedimentos, muros são adversidades, pressões e problemas que nós enfrentamos no meio da caminhada. E Jacó estava dizendo que o seu filho José, ele se estendia sobre os muros. Ele fala que o seu filho José, ele não parava por causa dos problemas. Jacó fala que o seu filho José, ele não deixava de dar frutos por causa dos problemas que apareciam no meio da sua trajetória. Os seus galhos se estendem sobre os muros. Queridos, José foi um tipo de líder, um homem que ele tinha todos os motivos para poder travar e não dar frutos nenhum, para travar e não dar prosseguimento na sua caminhada de liderança, devido aos seríssimos problemas que ele enfrentou. José enfrentou problemas em 3 áreas super importantes, que mexem com a vida de todo indivíduo. A primeira área que José passa por um seríssimo problema foi a sua área familiar. O problema de José começou dentro da sua família, quando seus irmãos, quando ele era adolescente, lançaram ele numa cisterna, tentando
tentaram assassinar a vida dele e acabaram vendendo ele como escravo. O primeiro sofrimento de José começou dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família. Só que José, ele era uns galhos que se estendiam sobre os muros. José, ele não parou de frutificar em função dos problemas que ele enfrentou dentro da sua casa e dentro da sua família. E quantas pessoas hoje que elas estão parando, estão sendo neutralizadas por Satanás, porque não conseguir superar e vencer problemas que acontecem dentro da sua própria casa. Gente que está parando, está deixando de frutificar por causa de problemas dentro de casa. José não parou. O outro problema seríssimo que José enfrenta foi o problema com relacionamentos no seu trabalho. Foi problema de uma acusação injusta no seu trabalho. A Bíblia diz que José estava trabalhando na casa do Potifar, dando o melhor de si, fazendo o Potifar prosperar, fazendo as coisas na casa do Potifar crescer, e de repente José, ele é acusado pela esposa de Potifar de fazer algo que ele não fez, e ele vai agora pagar o preço por um erro que ele não cometeu. Ele é lançado dentro de um cárcere, perde o seu emprego, porque dentro do seu trabalho tramaram contra ele, acusaram ele injustamente, e ele pagou um preço. Só que José, ele não parou em função do problema que ele viveu no trabalho, em função da injustiça que ele sofreu no trabalho. Mas o que tem de gente hoje que está parando por causa dos problemas de injustiça no trabalho, por causa dos problemas de injustiça no ministério, de expectativa não correspondida, gente que foi chamada por Deus para frutificar, está parando e travando. José não parou. Ele não deixou de frutificar, gente. Porque você, meu irmão, está deixando de frutificar por causa dessas perseguições que você está sofrendo no seu trabalho? Porque, meu irmão, você esfriou e parou de frutificar em função dos grandes problemas que você enfrenta lá na sua empresa? O terceiro problema que José enfrenta foi um problema no meio de relacionamento com amigos. José estava no cárcere e ele faz amizade com o padeiro e com o copeiro de Faraó, e eles fazem um acordo. José fala: eu vou ajudar vocês aqui dentro da prisão, aqui dentro da cadeia, agora quando vocês estiverem lá fora, lembra de mim, me ajuda. E eles fazem amizade, e eles trocam alianças e tal, e aí o que acontece é, José é esquecido pelo seu amigo quando o seu amigo está solto lá diante de Faraó. José já tinha sofrido em casa, na família, sofreu no meio do seu trabalho, e agora ele sofre no meio de amigos aonde ele confia, e os amigos não correspondem à confiança que ele havia depositado. Só que os problemas também no meio dos amigos não pararam José e não impediram José de continuar a frutificar. E por que você está parando? Por causa de problemas com amizades que você está tendo, irmãos que você esperava que iriam corresponder de uma maneira e não correspondeu da maneira que você esperava. Por que você está deixando de frutificar? Por causa das pessoas. Por quê? José é um ramo frutífero. Os seus ramos se estendem sobre o muro. Ele não para por causa de problema. José tinha todos os motivos do mundo para parar e travar tudo, e não parou. E olhando isso, essa história da vida de José, eu falei: Deus, eu preciso ser um líder que frutifica e que não vai parar por causa de nenhum problema. Quantos querem ser um líder que frutifique e que não vai parar por causa de nenhum problema? Deus, eu quero ser assim. Deus foi me mostrando algumas características na vida de José que eu preciso ter na minha vida, para eu não parar por causa de problema e continuar a dar fruto, mesmo que eu enfrente dificuldades. Quais foram as características de José? E aqui começa o negócio a apertar. A primeira coisa que Deus me mostrou que eu precisaria ter, que havia na vida de José, é que José, ele jamais permitiu uma luta ou uma adversidade lançar sobre ele desânimo e depressão.
José tinha todos os motivos do mundo, gente, para viver um garoto, um jovem, um adulto deprimido, completamente desanimado, porque os problemas que ele começou a enfrentar foi dentro da sua própria casa. Foi quando ele era um adolescente que ele sofreu a ameaça de assassinato e foi colocado para fora para trabalhar como escravo na casa de um estranho desconhecido. José tinha todos os motivos do mundo para viver cheio de depressão, mas não permitiu a depressão bater nele, não permitiu o desânimo bater nele. Quando Josué estava na casa do Potifar, ele trabalhava cheio de ânimo, sem desânimo, gente. Tudo que o diabo quer na vida de um filho de Deus, de um homem, de uma mulher de Deus, é lançar sobre a vida deles desânimo em função dos problemas que ele está enfrentando. Se o diabo conseguir lançar sobre a sua vida desânimo, ele rouba as suas energias, ele rouba as suas forças de você se envolver na obra de Deus, ele rouba as suas energias e a sua força de você se envolver cuidando da sua família, ele rouba as suas energias para você trabalhar e gerar provisão para a sua casa. Não permita o desânimo bater, irmão. José, a sua primeira característica era: desânimo e depressão não vai bater em mim. No momento das lutas e das adversidades, tudo que você precisa é estar forte, não fraco. Diga: eu estou forte. Existe um texto em Jeremias, se eu não me engano, que diz: diga ao fraco, eu sou. O apóstolo Paulo, no meio de grande pressão, ele sabia disso, não pode deixar o desânimo bater, e ele disse o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso ser forte. Você está passando uma pressão danada no meio da sua família nesses últimos meses? Você está passando uma pressão danada financeira no seu trabalho nesses últimos meses? A palavra de Deus para você é: você precisa ser forte. Não deixa o desânimo abater você. Não deixa o diabo lançar depressão na sua vida. Levanta a sua cabeça e saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Há um poucochinho de tempo só, e o que há de vir virá e não tardará, porque o justo ele vive pela fé. Você é da fé, e quem é da fé não abaixa a cabeça. Você é da fé, e quem é da fé não recua. Você é da fé, e quem é da fé não desanima. Diga aleluia. Glória a Deus. Isso que José fez. Ele não deixou o desânimo e nem a depressão bater. Líderes que frutificam nunca são vencidos pelos problemas que aparecem no meio da caminhada. Nunca são vencidos. Seja em qual área for o problema, líderes que frutificam não são vencidos por eles. Segunda característica do José. Eu vejo que José, ele foi um cara que ele continuou a crescer diante dos muros e a frutificar, porque José foi um líder, foi um homem que ele não deu brecha para o pecado. Diga comigo: não posso dar brecha para o pecado. Sabe o que o diabo preparou para a vida de José? Quando José estava na casa do Potifar, o diabo foi lá e preparou a esposa do Potifar, a Patifona. Você conhece a Patifona? Patifaria pura. A Potifona, o diabo colocou no coração da Potifona para ela seduzir José. E ela vinha, diz a Bíblia, que todo dia ela vinha seduzir José. E José não dava oportunidade. Vinha todo dia. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? O diabo, ele vai aumentando o nível da pressão para poder tentar fazer você cair na cilada do pecado. Abre o teu olho no que eu estou falando aqui, viu? E ela vinha um dia a Potifona tirou a roupa toda, e dizem os historiadores que a mulher de Potifar, pela posição dele, pela posição que ele tinha tudo para ser uma belíssima mulher. E essa mulher, ela tira a roupa e vai correndo atrás de José e fala: Zezinho da mamãe, vem cá deitar no colinho da mamãe, filhinho. Vem cá, neném, vem. E o que foi que José fez, gente? Diga comigo: ralou peito. Diga: vazou. Saiu batido.
picou a mula. Não deu brecha para o pecado, não. Escuta uma coisa que eu tenho aprendido, Deus tem me ensinado. Tem gente que é corajoso demais, que é desbravador, é batalhador. O cara acorda cedo demais, vai dormir tarde. O cara desânimo. Tem gente que é guerreiro, meu irmão. Que o diabo não para. Tem certas pessoas que o diabo não para com desânimo. Você conhece gente assim? Tem ou não tem? Só que eu vou dizer uma coisa para você. Se você é um desses, você abre teu olho. Porque se o diabo não conseguir te parar no desânimo, ele vai tentar te parar no pecado. Se o diabo não conseguir te parar, porque você é daqueles desbravadores, daquelas mulheres valentes, guerreiras, que não tem medo de trabalho, que não tem medo de meter as caras, que não desanima, abre teu olho. Porque se o diabo não tentar parar você no desânimo, ele vai tentar parar você no pecado. Foi o que aconteceu com José. Como o diabo não conseguiu parar José no desânimo, ele foi lá e tentou parar José no pecado. Mas José, ele agiu como um líder que frutifica. E um líder que frutifica não dá brecha para o pecado. Quando o pecado aparece, ele rala peito. Diga, rala peito. E a palavra de Deus que eu tenho que dar para a gente que está aqui é: para de ficar brincando com coisa séria. Para de ficar brincando com coisa perigosa. Sabe o que é que Deus está mandando dizer para você? Vaza daí, sabe? Sai correndo. Olha, tem gente que você vai ter que excluir de contato seu de WhatsApp. Tem bate-papo que tu vai ter que eliminar das redes sociais. Você vaza daí porque você está correndo perigo. Você sai daí porque o diabo pode tentar travar o crescimento que Deus tem para você, tentando colocar você numa cilada de pecado. Irmãos, foi quando um pecado entrou no meio do povo de Israel, no meio do arraial de Israel, que Israel perdeu uma batalha contra uma cidade pequenininha e insignificante chamada Ai. Israel tinha tudo para vencer, tudo. E eu vejo se repetir vez após vez. É líder, é gente chamada por Deus, que tem tudo para vencer e arrebentar a boca do balão, mas acaba escondendo o pecado debaixo da sua bagagem, acaba escondendo o pecado. Acã escondeu debaixo da sua casa. Tem gente escondendo pecado dentro do seu computador, tem gente escondendo pecado dentro do seu celular, tem gente escondendo pecado dentro lá, escondido no seu coração, está escondido coisa lá. E o perigo de Acã, que quando ele escondeu, todo o exército de Israel perdeu a batalha que tinha tudo para ganhar. Irmão amado e querido, se você ficar dando brecha para o pecado, todo mundo que faz parte do seu grupo, a sua casa, a sua célula, a sua família, pode todo mundo perder uma batalha por causa de um pecando. A Bíblia conta uma outra história de pecado, só que não foi um pecado moral, mas é uma área que também é pecado, e o diabo arma contra a vida das pessoas nesse pecado e trava a vida delas, que é o pecado de desobediência ao chamado. Diga comigo, desobediência ao chamado de Deus. A Bíblia conta a história de Jonas. Ele recebeu um chamado de Deus para ir pregar para uma cidade. E Jonas deveria de obedecer o chamado de Deus e ir pregar. Deus havia chamado e escolhido ele para aquilo. Só que sabe o que Jonas faz? Jonas entra num navio e foge para ir para outro lugar, para outra cidade em direção contrária, fugindo do chamado. E aí quando Jonas comete esse pecado de desobediência ao chamado, ele entra no navio e o navio inteiro enfrenta a tempestade, colocando a vida de todo mundo a risco. Sabe por quê? Dentro daquele navio tinha um homem em desobediência ao chamado de Deus. Escuta, eu tenho visto isso acontecer toda hora. Tem famílias inteiras que estão vivendo tempestade. Sabe por quê? Dentro daquela família existe um homem, uma mulher que estão em desobediência ao chamado que Deus fez sobre a sua vida.
Você acha que Deus arrancou você de lá de onde Ele arrancou, que Ele fez a obra que Ele fez na sua vida? Olha um pouquinho quem você era ontem e quem você é hoje. Olha um pouquinho quem você era antes de Jesus e quem você é depois de Jesus. E você acha que o Senhor Jesus fez essa obra na sua vida para você ficar aqui e não se envolver com nada, e não trabalhar em nada, e não querer obedecer o chamado de Deus? Cuidado, para que você não seja um homem ou uma mulher que está em desobediência ao chamado de Deus, no pecado da desobediência ao chamado de Deus. Terceira característica de um líder que frutifica. Quantos ainda querem frutificar? Digam amém. Digam oh glória. Eu vejo que José foi um líder que ele frutificou porque ele acreditou que ele poderia vencer. José, apesar das dificuldades que ele enfrentou, dos problemas que ele passou, ele acreditava nele, ele acreditava que ele poderia vencer. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você: se você não acreditar em você, meu filho, ninguém mais vai acreditar. Você precisa ser o primeiro que tem que acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar que você pode, que Deus te chamou, que Deus te capacita, que vai dar certo, que vai fluir, que vai acontecer. Você precisa acreditar que mesmo diante dos problemas, Deus vai te abençoar para fazer você chegar lá. Você tem que acreditar. Eu não posso ficar travado por causa dos problemas que eu digo não consigo, não dá para mim, eu sou pequenininho. A Bíblia conta a história de alguns homens que, como José, eles acreditaram que eles poderiam, e porque eles acreditaram, então eles alcançaram grandes projetos, conseguiram frutificar poderosamente. A Bíblia conta a história de Neemias, por exemplo. Diz a Bíblia que Neemias, no capítulo 1, recebeu a notícia que Jerusalém estava destruído, arrasado, as portas queimadas a fogo, os muros destruídos, pessoas foram levadas como escravos. E quando Neemias, ele escuta aquela notícia, Deus começa a brotar um chamado no coração de Neemias, que Neemias precisava ir para fazer a obra de reconstrução da cidade, das muralhas de Jerusalém. Quando Neemias recebe aquele encargo, eu acredito que a primeira coisa que o diabo tentou colocar na cabeça de Neemias era que Neemias não tinha capacidade e não podia. Porque o capítulo 1 de Neemias termina no seu versículo final dizendo, depois que toda a história foi contada para ele, ele ora, ele jejua, termina o capítulo final, o versículo final do capítulo 1 dizendo, então era eu, simplesmente, copeiro do rei. Então era eu, simplesmente copeiro do rei. Neemias, ele não tinha experiência nenhuma em liderar grandes equipes, ele não tinha experiência com obra, ele não tinha experiência em governar uma cidade, ele era simplesmente um copeiro do rei. Só que Neemias era um copeiro do rei, mas que acreditava nele mesmo, e esse era o diferencial. E porque Neemias acreditava nele mesmo, ele topou o desafio, ele topou o chamado de Deus, ele topou o projeto, e diz a Bíblia que em 52 dias Neemias termina a reconstrução de todos os muros da cidade de Jerusalém. Em 52 dias, um simples copeiro do rei, mas era um copeiro do rei que acreditava que ele podia. A Bíblia conta a história de um outro homem, como por exemplo Gideão. Conta lá em Juízes 6 que Gideão estava malhando o trigo no lagar, tentando proteger e defender o que era da sua família, para que os midianitas não viessem roubar como costumeiramente faziam. E quando estava ali Gideão malhando o trigo, vem um anjo do Senhor, visita Gideão e fala para Gideão, ei, você aí Gideão, você cara é que vai livrar Israel das mãos dos midianitas, dessa opressão de 7 anos. E o Gideão olha para o anjo e fala assim, eu? Mas como eu? Eu não posso, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da de Israel. E o anjo vira para Gideão e fala bem assim, Gideão, é você mesmo que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Diga aleluia. Tem um homem do seu lado, dá uma sacudida nele e fala, vai na tua força, varão valoroso.
Tem uma mulher do seu lado, sacode ela e faz: vai nessa tua força, varoa, valorosa. Por que que foi que o anjo falou: vai nessa tua força, Gideão? Por quê? Varão valoroso. Por que que Deus falou isso? Deus estava querendo dizer para Gideão: Gideão, acredita em você, meu filho. Gideão, acredita que você pode. Gideão, acredita que você vai chegar lá. Gideão, acredita que você vai obter vitória nessa causa, Gideão. Irmão querido, irmã querida, para de ficar se justificando que você não faz algumas coisas porque você não teve pai, porque você não teve mãe, porque você não teve estudo, porque você não teve dinheiro, porque ninguém te ajudou, porque você não teve. Para de ficar contando as coisas ruins que aconteceram no passado. Deus está selando a sua vida hoje, querendo que você olhe para o futuro e está dizendo: vai nessa tua força, porque eu serei contigo, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Essa característica do José, acreditar que ele poderia, acredita, olha, de uma vez por todas você precisa sepultar na sua vida a palavra não posso. Isso não pode existir mais em você. Pisa aí e diga: não posso estar debaixo dos meus pés. Você para de dizer não posso, e sabe quem você começa a dizer agora? Eu posso. Diga: eu posso. Diga mais forte: eu posso. Agora completa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se isso é verdade, dá um aplauso e abra a boca e dê um grito de glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Quando você ouvir alguém falar assim: eu não dou conta, eu não posso. Não, você pode sim, lembra disso. Você pode. Quarta característica do José. Eu vejo que José, ele foi um cara que ele não apenas sonhava. José foi um cara que ele sonhou. Ele era conhecido pelos seus irmãos como sonhador. Só que José, ele não apenas sonhava, ele sabia que só sonho sem atitude não tem realização de sonho. Diga: eu preciso sonhar e eu preciso fazer. Diga: eu preciso sonhar e eu preciso correr atrás do sonho. Quantos entendem isso? Digam amém. Era isso que José fazia. José não ficava parado só sonhando. Irmãos, tem coisa que não dá mais para você ficar só sonhando. Você vai ter que levantar e fazer. Você vai ter que decidir, levantar e correr atrás. Você vai precisar de levantar e ter atitude. Para de ficar só idealizando e vai fazer. Tem papel que está lá travado há muito tempo. Tem coisa que você está há muito tempo esperando o milagre de Deus. E eu vou dizer o que Deus está querendo e exigindo de você. Você precisa levantar, botar a mão naquela papelada e resolver. Para Deus fazer um milagre na sua vida, você precisa ter atitude. Pega o telefone e vai ligar para quem precisa ligar. Pega o teu carro amanhã, quarta-feira, e vai lá atrás e resolver o que precisa ser resolvido. Deus quer que você vá fazer, irmão. Tem que ter atitude. Tem que fazer o negócio acontecer. Eu lembro Moisés quando estava diante do mar vermelho, e aí ele falando, os exércitos de Faraó vindo, e o mar vermelho do lado, e o Moisés: Deus, e agora o que eu faço? Deus, e aí Deus falou: Moisés, olha aí sua mão aí, essa vara aí. Moisés, toca essa vara e manda que o povo marche. Tem atitude. Talvez você está orando. Olha, tem gente que está aqui orando, e Deus está falando para você: meu filho, já é hora de você fazer. Você está orando muito, agora é hora de você botar a mão nesse mar, é hora de você botar o pé dentro dessa água, é hora de você fazer, meu filho. Tem atitude, irmão. Essa era uma característica boa de José. Agora o que eu vejo é que o José, ele tinha atitude, mas ele não tinha uma atitude qualquer, ele tinha uma atitude de excelência. Diga: eu preciso ter atitude de excelência.
Como assim? O José, ele tinha atitude de excelência porque tudo que ele fazia da melhor maneira. Quando ele chegou na casa do Potifar e ele foi começar a trabalhar na casa do Potifar, ter a atitude de correr atrás, ele não foi ter uma atitude qualquer, ele foi ter uma atitude de excelência. Foi exatamente por isso que o Potifar foi promovendo ele. Quando chegou no cárcere, ele não teve qualquer atitude, ele foi tendo atitude de excelência, e o carcereiro foi promovendo a ponto de dar a prisão inteira para ele tomar conta. Irmão, você precisa ter atitude de excelência. O que é que você faz hoje na sua vida profissional? Faça com excelência. O que é que você faz hoje na sua liderança de célula na igreja? Faça com excelência. Você é um anfitrião aqui dessa igreja, lá da sua igreja? Seja o melhor anfitrião, seja um anfitrião de excelência. Você é um líder, seja um líder de excelência. Você é um supervisor, seja um supervisor de excelência. Você é um pastor, seja um pastor de excelência. Sabe qual é o inimigo, o maior inimigo que faz as pessoas não agirem com excelência nas suas atitudes? É o pouco e o pequeno. É gente que fala bem assim: ah não, pastor, não dá para eu fazer com excelência porque eu ainda sou empregado lá naquela firma. O dia que eu for patrão, o dia que eu for dono, aí eu for dono do meu próprio negócio, aí eu vou fazer bom. Não funciona, meu filho. Tem gente que fala assim: não, é porque eu sou só líder de célula, o dia que eu for pastor, aí você vai ver como é que eu vou trabalhar demais. Meu filho, não funciona. Se você não for aprovado no teste com Deus do pouco, Deus nunca vai colocar sobre a sua mão muito. Você precisa ser aprovado no teste do pequeno, para um dia Deus colocar na tua mão o grande. José fazia o melhor quando ele era carpinteiro, quando ele era jardineiro, quando ele cuidava das coisas lá na casa do Potifar. Quando José estava na prisão, ele fazia o melhor lá dentro da prisão. Não é porque ele estava na prisão que ele ia fazer de qualquer maneira. No momento do pequeno, no momento das poucas coisas, é o momento que Deus está testando o nosso caráter, para avaliar se nós estamos preparados para receber muitas coisas. Quinta característica do José. José, ele foi um cara que ele frutificou porque ele dava bom testemunho de servo de Deus. Diga, bom testemunho de quem serve a Deus. Olha, aonde José passava, as pessoas admiravam ele, falavam bem assim: Deus está na vida desse cara. Lá na casa do Potifar, o Potifar foi entregando tudo na mão dele, porque falou: rapaz, eu vejo que o que você faz, Deus faz prosperar na tua mão. Quando José ele estava no cárcere, o carcereiro viu que Deus agia na vida de José. Quando ele chegou diante de Faraó, o Faraó falou: rapaz, eu vou dar tudo para você governar, porque eu vejo que em você tem o espírito dos deuses. Escuta uma coisa aqui, irmão, que eu vou dizer. Deus, ele dá crescimento e honra pessoas com uma frutificação sobrenatural, pessoas que dão bom testemunho, porque o nome de Deus não pode ser lançado na lama. Pessoas que dão bom testemunho. E aí uma pergunta que eu queria fazer aqui: você quer frutificar, você quer crescer, mas qual é o bom testemunho que você vem dando? Qual é o testemunho que você dá lá na vila onde você mora, lá no condomínio onde você mora, lá na rua onde você mora? As pessoas olham para você, olham para sua casa e veem que vocês são pessoas de Deus, que servem a Deus. Vocês dão bom testemunho. Ou lá na sua casa o que as pessoas veem é palavrão, é prato voando para um lado, é brigalhada danada, é uma coisa feia demais. O que está acontecendo? Qual é o testemunho lá dentro daquela casa, irmão? Bota a mão no ombro do irmão que está do seu lado e fala: estou tão feliz que você veio aqui hoje. Olha, nós precisamos dar bom testemunho. Lá no trabalho, irmão, olha, sabe por que eu vejo que tem pessoas que têm tudo para frutificar no trabalho e não frutificam segundo o favor e a bênção de Deus? Porque não dão bom testemunho no trabalho.
Talvez tenha um grupo lá no trabalho de um monte de amigo que fica vendo pornografia na internet, que fica fazendo piadinha mundana, falando palavras, e você está no meio daquela... Você é igual a qualquer outro mundano que está lá dentro daquela empresa. E como é que você quer frutificar assim, filho? Tem gente na escola, na faculdade, o cara está lá e ele quer frutificar, quer avançar no ministério, mas ele não tem diferença nenhuma dos outros garotos mundanos, que é o cara que quer traçar todas as menininhas da faculdade e da escola. É igualzinho a qualquer outro menino mundano. Qual é o testemunho que se dá ali? Quantos querem ser gente de bom testemunho? Digam amém. Vou dar uma dica para você agora. Você quer pegar essa dica? Diga glória a Deus. A dica que eu vou dar é: primeiro você tem que ter um discipulador. Quantos tem um discipulador aqui? Levanta a mão. Nossa, parabéns. A segunda dica para você que já tem um discipulador: essa semana você vai chegar para o seu discipulador essa semana e vai virar para ele e falar assim: meu querido discipulador, minha querida discipuladora, eu preciso ouvir de você. Fala para mim, qual é o testemunho que você acha que eu dou? Fala, ai. Diga comigo, ô glória. Você vai fazer a pergunta completa. Qual é o testemunho que você acha que eu dou dentro da igreja? Qual é o testemunho que você acha que eu dou dentro de casa? Qual é o testemunho que você acha que eu dou por aí por fora? Diga para mim, porque eu quero melhorar. Quantos vão fazer isso? Digam amém. Uhul! Irmãos, sexta característica do José. O José, ele era um camarada que ele frutificava, porque ele sabia resolver os seus problemas na conversa. Por isso que ele conseguia superar problemas. Ele sabia resolver os seus problemas na conversa. Tem gente que não sabe conversar, e porque não sabe conversar, não consegue superar problemas, mas cria mais problemas. Tem gente que porque não sabe conversar, está perdendo o cliente lá da sua empresa. Tem gente que não sabe conversar, porque não sabe conversar, está perdendo os seus filhos para o mundo. Tem gente que porque não sabe conversar, está perdendo ovelha da sua célula para outra célula, está perdendo gente da igreja para outra igreja, porque não sabe conversar. O segredo de José é que quando tinha problema ele sabia conversar. Fala para quem está do seu lado, aprende a conversar. Fala, para de brigar e conversa mais. Amém, gente? Porque tem gente que anda com chicote na mão o dia inteiro e vem chape, 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 e você está perdendo só coisa boa, porque você quer resolver problema no chicote, meu filho. Fala comigo, ai. Se você olhar a história de José, o José, ele com os seus irmãos lá, sabe por que os irmãos não mataram ele quando estava planejado? Porque José ali, ele conseguiu conversar sabiamente, e aí mudou a morte, a sentença de morte, para ser vendido. Sabe que José, ele escapou outra vez da morte, sabendo conversar? Quando o Potifar, ele veio para José para falar, José, veio a acusação de que o José tinha tentado seduzir a esposa do Potifar. O Potifar veio para o José e falou para o José assim: José, você tentou agarrar a minha esposa e deitar com ela? Diga comigo, José sabia conversar. José virou para o Potifar e falou assim: meu senhor, eu jamais iria pecar contra o meu senhor, e eu jamais iria pecar contra o senhor. O senhor falou que eu não poderia tocar, que eu poderia tocar em tudo na sua casa, menos nela, e eu jamais ia pecar contra o senhor. Eu não fiz isso. E aí o que o Potifar fez? Mandou prender. Sabe qual era o normal, pela posição de Potifar, ele mandar fazer com José? Matar. Por que não matou José? Porque José sabia.
Agora você imagina se José não sabe conversar. Eu tentei montar uma história, José não sabendo conversar, igual umas meia dúzia de varão e varoa por aí, né? Na hora que o Potifar viesse para falar: José, você tentou deitar com a minha esposa, José. José, foi você? O José já ia virar logo e falar assim: Eu não, sua esposa é uma rapariga, rapaz, maior piriguete. E você ainda olha isso, amor, olha isso, ó. O que ia acontecer com o José? Ia ou não ia? E tem gente que reage a problema assim, tem ou não tem? Nossa, como tem. José sabia conversar. Eu ouvi uma história há uns dias desses de um pastor que chegou na sua casa, trabalhava secularmente e também no ministério. Ele chegou na sua casa e a esposa estava recebendo ele na sala. Na hora que ele abriu a porta da sala, a esposa já falou: ele falou: oi, meu bem, tudo bem? Ela falou: meu bem, nada, eu já vou dar um aviso para você. Tá vendo aquele sofá velho ali? Ou você troca esse sofá velho aqui da nossa casa, ou então amanhã, quando você chegar do trabalho, esse sofá velho vai estar lá no quintal pegando fogo, porque eu não aguento mais sofá velho aqui dentro da nossa casa. Você ouviu? E aí o marido virou para ela e falou assim: pastor, olha só, meu bem, separar nós não vamos separar, porque eu entendo que casamento é uma vez só e nós vamos junto até que a morte nos separe. Mas uma coisa eu vou te dizer: se eu chegar em casa amanhã e esse sofá estiver lá do lado de fora pegando fogo, enquanto eu estiver vivo nessa casa, nunca mais entra um sofá. Fala comigo, ai. E aí ele foi trabalhar. No dia seguinte ele foi trabalhar. Quando foi dando por volta de 5 horas, a hora de voltar para casa. Essa é uma história verdadeira. O pastor estava contando que quando ele foi voltando para casa, foi dando aquele friozinho na barriga dele. Falou assim: ai meu Deus, se eu chegar em casa e aquele sofá estiver pegando fogo do lado, ai. E aí ele chegou em casa, olhou no quintal, não tinha nada. Abriu a porta da sala, o sofá estava lá no lugar. Diga aleluia. E a esposa dele tratou como se não tivesse acontecido nada, tudo normal. Ele tranquilo. No dia seguinte ele foi trabalhar de novo. E quando foi dando 5 horas, a hora de voltar para casa, aquele friozinho na barriga de novo. Falou assim: vai que ela esqueceu ontem e vai fazer hoje. Ai meu Deus do céu, está repreendido todo o mal, todo o capeta lá naquela casa agora. E aí ele chegou em casa. Quando ele chegou no quintal, não tinha sofá. Que ele abriu a porta da sala, o sofá estava lá no mesmo lugar. Diga glória a Deus. E ele tudo normal. Ele falou assim: ela ouviu minha palavra, aleluia. No terceiro dia ele foi trabalhar. E aí cedo trabalhando, quando é por volta de 11 horas da manhã, o telefone celular dele toca. E era a esposa dele. E ele atendeu: oi meu bem, fala minha filha, tudo bem? E ela falou: sabe o que é, meu amor? É que hoje eu fui no mercado e eu comprei algumas coisas, preparei para o almoço aquela comida que você mais adora. Olha, preparei uma sobremesa, um pudim de leite delicioso para você. Sabe, meu bem, eu comprei uma camisola nova e estou colocando ela para você vir almoçar comigo. O que você acha que esse cara fez? Pegou o táxi e rapou para casa. Que sofá nada, ele pensou na sobremesa, aleluia. Rapou para casa. E quando chegou em casa, a esposa estava lá com aquela mesa maravilhosa. E ele foi lá e comeu aquele almoço maravilhoso. Acabou o almoço maravilhoso, aquela sobremesa maravilhosa. Acabou a sobremesa, ele desfrutou da sobremesa da sobremesa. E aí a sua esposa, fazendo um carinho nele, virou para ele e falou assim: meu bem, quando você puder, troca aquele sofá velhinho da nossa sala. Imagina o que ele falou? Minha filha, amanhã de manhã eu não vou trabalhar. Eu vou na loja, vou comprar um sofá novo,
vou comprar um tapete para a sala e ainda vou te dar uma mesinha de centro de presente. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Fala para quem está do seu lado, por favor, aprende a conversar comigo. Quem sabe conversar consegue ganhar tudo. Consegue ou não consegue, gente? Consegue ou não consegue? Irmão, o que tem de pai e mãe perdendo o filho para o mundo porque não sabe conversar é de montão. Troca o chicote por uma boa conversa e você conquista o coração dos seus filhos. Fala para quem está do seu lado, para de brigar comigo. Conversa mais. Quantos podem dizer oh glória? Sétima característica do José. José foi um líder que frutificou, sabe por quê? José era um camarada que ele não perdia as oportunidades. As oportunidades que apareciam para José, José sempre abraçava. Na casa de Potifar, José abraçou a oportunidade. No cárcere, José abraçou a oportunidade. O que acontece com pessoas que não frutificam é porque elas deixam as oportunidades passar. E deixa eu falar uma coisa para você: existem oportunidades na nossa vida que elas são únicas, elas vão passar uma vez só e depois nunca mais elas irão passar igual. Podem passar outras, mas igual nunca mais. Então nós precisamos ficar atentos às oportunidades, gente. Precisamos ficar de olhos abertos às oportunidades que Deus faz passar na nossa frente. Sabe, o problema é que as oportunidades que Deus faz passar na nossa frente, elas sempre vêm escondidas dentro de uma embalagem feia. E embalagem feia ninguém quer pegar. E pode ser a oportunidade da sua vida e você está deixando passar. Oi, irmãos, a Bíblia conta que Jesus estava na cruz, lá preso, e tinha um ladrão de um lado e outro ladrão de outro. E de repente um ladrão vira para Jesus e fala bem assim: ei, você aí, ó, se você é o Messias mesmo, se você é filho de Deus, faz alguma coisa aí, rapaz, tira a gente daqui. E o outro lá do outro lado vira para aquele e fala bem assim: ô, você aí, fica quieto, rapaz. Esse homem não fez nada para estar aqui, nós é que pecamos para estar aqui, ele não fez nada. E aí ele virou para Jesus e falou assim: Senhor, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tinham dois ladrões. Um zombou da oportunidade, desprezou a oportunidade, e outro agarrou a oportunidade, porque agarrou. Hoje esse está no paraíso. Você é daqueles que zomba das oportunidades ou você agarra e abraça as oportunidades? Quem você é? Líderes que frutificam, eles agarram as oportunidades e não zombam delas. Por último, para terminar, José foi um líder que ele frutificou, porque José, ele era um homem de confiança. Potifar entregou tudo que tinha na sua casa para o José comandar, sabe por quê? Porque José inspirava confiança. O carcereiro entregou a chave do cárcere para José, porque José inspirava confiança. E Potifar entregou o governo de todo o Egito na mão de José, porque José inspirava confiança. Pergunta a fazer: você inspira confiança lá no lugar onde você trabalha? Pergunta a fazer: você inspira confiança no ministério onde você serve?
Será que o seu pastor, os seus líderes confiam 100% em você? Porque vai crescer e vai frutificar gente que inspira confiança. Será que Deus confia em você? Você inspira confiança a Deus? Será que Deus é um empresário que quer crescer financeiramente, quer crescer no seu ramo empresarial? Será que Deus pode colocar muito dinheiro na tua mão que você não vai mudar nada e o seu coração não vai se corromper? Será que Deus confia em você, irmão? Você tem um ministério e está orando para frutificar e crescer, seu ministério avançar. Será que você inspira confiança a Deus, que Deus pode fazer o seu nome ser grande na nação? Será que Deus pode fazer o seu ministério crescer de maneira poderosa, que o teu coração não vai mudar? Você não vai deixar de ser humilde? Será que não vai mudar nada no seu caráter? Você inspira confiança a Deus. Vai crescer e vai frutificar. Gente que inspira confiança para o Senhor. Vou contar uma história para você, para eu terminar com ela. Antes de ser pastor em tempo integral, eu trabalhava numa multinacional alemã na área de equipamento hospitalar. Eu entrei nessa empresa como estagiário, nível técnico. E quando eu entrei nessa empresa, me colocaram para aprender o trabalho com um funcionário que tinha 25 anos, mais de 25 anos de casa, que era, eu entrei na área de recursos humanos, esse cara era auxiliar de departamento pessoal. E eu fiquei do lado daquele cara para aprender o trabalho com ele. Esse cara, todos os dias, ele falava para mim: olha, rapaz, aqui essa empresa daqui é uma sanguessuga, viu? Essa empresa só quer sugar o sangue das pessoas. Estagiário aqui é igual a lixo, não vale nada. Quando acabar o seu contrato, sabe o que essa empresa vai fazer? Ela vai dar um chute no seu traseiro. Olha, essa empresa só aproveita. E todo dia ele falava, e eu lembro, meu avô, que nem era crente, ele me ensinava: Bruno, não participa de conversa de gente que fica falando mal, de chefia, de gente que está liderando. Não participa de conversa de gente que fala. Eu lembrava daquilo, e quando aquele cara ficava falando isso, a minha mente bloqueava, eu não deixava aquilo entrar dentro de mim. Passaram-se um ano, 2 anos, com 2 anos, o meu contrato de estagiário venceu. E sabe o que aconteceu nesses 2 anos? Quando o meu contrato de estagiário venceu, eu fui o primeiro estagiário a ser efetivado na área administrativa daquela empresa, o primeiro. Tinham 3 estagiários que trabalhavam no mesmo setor comigo, nível superior. Eu era nível técnico e eu fui efetivado como auxiliar de departamento pessoal. Passaram-se 2 anos e aquele cara lá, passaram-se 2 anos, eu fui promovido de auxiliar de departamento pessoal para assistente de departamento pessoal. Passou mais 1 ano, eu fui promovido de assistente para analista. Mais 1 ano e meio, eu passei para mais um nível de analista, e depois mais um tempo eu passei a ser chefe de todo o setor de pessoal, comandando 11 pessoas, inclusive aquele cara. E nisso já passava mais de 30 anos que ele fazia parte daquela empresa na mesma função, auxiliar de departamento pessoal. E eu, como chefe daquele cara, eu sabia o porquê que ele nunca tinha crescido e sabia porquê que ele nunca ia crescer, porque era alguém que não inspirava confiança. Irmão, eu vou dar uma dica para você aqui que quer crescer. Você trabalha lá numa empresa e tem uma turminha que fica sai fora dessa galera, sai fora do meio dessa muvuca, porque isso vai impedir você de crescer na sua profissão, vai impedir você de crescer lá onde você trabalha. Você quer uma dica para você no ministério? No meio da igreja, de tudo quanto é igreja, tem um grupinho que fica falando por trás e falando contra. Meu irmão, rapa fora do meio dessa galera, isso vai impedir você de crescer. Vaza, foge do meio dessa turma que só fica de falando mal pelo canto. Isso vai impedir você de crescer. Porque nós precisamos ser pessoas aonde nós estamos, seja no trabalho, seja na igreja ou seja na família. Nós precisamos ser pessoas que inspiram confiança. Quantos podem dizer amém? Amém.